Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, na proposta do Evangelho Redivivo, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Compulsando a conclusão de O Livro dos Espíritos, no seu item primeiro, é possível encontrar aproximadamente o seguinte registro de pensamento de Allan Kardec. Quem de magnetismo terrestre imaginar conhecer tudo, por conhecer o brinquedo dos patinhos imantados que dançam sobre a água numa banheira ao influxo de um ímã, não poderá imaginar que por trás de um brinquedo tão singelo encontra-se o segredo do equilíbrio e da marcha, do equilíbrio dos mundos e da marcha do universo, ou do equilíbrio do universo e da marcha dos mundos. Da mesma maneira que imaginar compreender tudo de espiritismo apenas por conhecer as mesas girantes, não poderá imaginar que por trás de um brinquedo tão simples está uma doutrina vinculada aos mais graves problemas sociais. Depois Allan Kardec faz uma anotação dizendo que alguém que observe essa comparação que ele realiza com o olhar da superficialidade não conseguirá estabelecer ponte entre, por exemplo, a mesa que se movimenta e os graves problemas éticos, os graves problemas morais da sociedade. Mas ele diz logo em seguida que era conveniente lembrar que foi observando uma panela que dispensava vapor sob pressão, calor, etc., que surgiram as máquinas a vapor que encurtavam as distâncias, o que é um fenômeno sociológico muito particular dos séculos XVIII e XIX, porque ensejaram, ou o fenômeno ensejou, o surgimento da Revolução Industrial, nas suas duas fases, e a reconfiguração da sociedade, conforme nós a conhecemos, nada obstante a Revolução Informacional, que vem promovendo outras configurações importantes. O mundo das metáforas, das analogias, dos signos, dos símbolos, da semiótica e da semiologia é fascinante. Pela sua capacidade, num primeiro momento, de ocultar por meio dessas imagens ou códigos, construtos requintados, ideias metafísicas muito profundas, saberes filosóficos de alto refinamento e outras tantas características ou elementos cuja compreensão mais tarde será viabilizada exatamente por este primeiro contato que este mundo dos símbolos propiciou. E num segundo momento, porque a razão, penetrando na intimidade destes símbolos, consegue extrair esses conteúdos profundos. As parábolas e metáforas têm a característica de se direcionarem a duas instâncias fundamentais do psiquismo humano: a razão e a sensibilidade. Num primeiro momento, os seus símbolos despertam memórias afetivas em nós e se estabelece o contato entre o indivíduo e aquelas imagens que aparecem. Depois, à medida que a consciência se desenvolve, o indivíduo consegue penetrar na intimidade destes símbolos, decodificá-los e extrair esses tesouros que propiciam ainda mais o dilatamento desta mesma, ou a dilatação, desta mesma consciência que mergulha na intimidade deles. É interessante notar que o item primeiro da conclusão de O Livro dos Espíritos é um magistral exemplo deste artifício linguístico, porque ele permite ao indivíduo perceber essa maravilha que se encontra entre o mundo das ideias e o mundo das formas. E, além disso,
conseguir perceber um outro detalhe importante, de extrema relevância para nós espíritas, que é a de observar o contributo transcendente que a doutrina espírita precisa dar para a resolução desses graves problemas sociais aos quais Allan Kardec faz alusão. Dentre esses graves problemas sociais, nós podemos observar o panorama que envolve a juventude e a velhice no mundo e, em particular, na nação onde moramos, no Brasil. É importante observar que, do ponto de vista também da corporeidade ou da encarnação ou reencarnação do espírito, tanto a infância quanto a juventude, quanto a idade madura, no linguajar de alguns, quanto a velhice, são metáforas. Metáforas de momentos evolutivos distintos de um indivíduo dentro da mesma reencarnação. Cada fase trará para ele uma experiência ou um conjunto de experiências, um conjunto de lições extremamente relevantes. Mas antes, observemos alguns detalhes importantes sobre os conceitos de juventude os conceitos de juventude e de velhice. Observemos alguns detalhes do panorama da atualidade, dos indivíduos que estão situados no conjunto de fenômenos que distam de uma fase da vida a outra, e observemos posteriormente, por meio daquilo que a doutrina espírita nos oferece, como verificar a realidade do espírito por trás desses detalhes, e por fim o contributo do Evangelho, para que nós consigamos fruir de maneira plena esses dois momentos da vida, de modo a conseguirmos dar conta da pauta evolutiva que nos concerne, e também como a doutrina espírita pode contribuir para que, coletivamente, nós consigamos legar uns para os outros um ambiente que faça, tanto da vivência da juventude, quanto da vivência da velhice, algo mais tranquilo, aprazível e gerador de plenipotência para cada um dos indivíduos. Os conceitos de juventude e de velhice estão sujeitos a classificações biológicas, classificações sociológicas, econômicas, políticas, a depender do autor que aborda cada um desses estágios da existência. Convém salientar que muitos estabelecem a diferença entre puberdade, adolescência e juventude, situando de maneira muito simples a puberdade num campo fenomenológico eminentemente biológico, neuroendócrino. A classificação da adolescência inclui elementos de sociologia, de política, de economia, porque para muitos, inclusive, a adolescência é uma criação da economia liberal, quando, reconfigurando o modelo de produção da sociedade humana, estabeleceu deveres diferentes para cada um dos indivíduos, estabelecendo a divisão social do trabalho, que atribui a cada um esses papéis, e a adolescência seria uma classificação concernente aos indivíduos que ainda serão produtivos do ponto de vista do trabalho. Mas há outros elementos importantes para se observar a respeito da adolescência, como, por exemplo, a necessidade que os indivíduos têm de construírem uma nova identidade. Esses indivíduos, no primeiro momento, estabelecerão um espaço que é particularmente seu, e neste esforço de se identificarem, muitas vezes, entrarão em conflito, inclusive com seus próprios pais, estabelecendo diferenças ideológicas, diferenças intelectuais e, às vezes, até axiológicas do ponto de vista moral. Mas a jovialidade ou juventude alcançaria, no dizer de alguns, outros indivíduos, mesmo em faixas etárias para além da adolescência. Mas, do ponto de vista didático, nós abordaremos juventude quase que como um sinônimo de adolescência, recortando, fazendo um recorte dos indivíduos que estão
dentro dessa faixa de idade que vai da puberdade, 11, 12 anos, até 19, 20 anos. Claro que as mudanças sociológicas da atualidade classificam indivíduos jovens até na maturidade, a depender da civilização, da nação, do modelo político, da expectativa de vida, etc. Mas é importante perceber que no Brasil nós temos um painel que tem alguns itens preocupantes, mas no mundo também. Nós temos no Brasil, por exemplo, um aumento que aconteceu de 1990 a 2014 do número de assassinatos de adolescentes, fazendo com que o Brasil ocupasse o segundo lugar no mundo, perdendo apenas para a Nigéria. São 36,5% dos jovens que morrem no Brasil, dos adolescentes assassinados. E isso é um dado grave. Nós temos um outro problema que foi veiculado pelo IBGE numa pesquisa de 2016, que deu conta de que, em meio aos jovens que foram pesquisados, 1.400.000 mais ou menos, numa pesquisa de alunos de ensino médio, que mais de 11% deles já haviam provado pelo menos uma vez uma dose de bebida alcoólica. 0,5% já havia feito uso de crack. E um contingente muito grande, de 236 mil aproximadamente, salvo engano da nossa memória, já havia provado drogas ilícitas pelo menos uma vez. Atualmente no mundo, há um jogo que foi objeto de reportagem recentemente, que em português tem o título de Baleia Azul, que é um conjunto de tarefas que os indivíduos têm que cumprir, geralmente adolescentes, que são aliciados pela internet. A última dessas tarefas costuma ser o suicídio, e muitos chegam até a última fase. As outras fases são extremamente perigosas. Os indivíduos têm que cumprir provas como andar em cima de prédios, fazer ingestão de entorpecentes, de bebidas alcoólicas, etc. E esse é um dado também grave. Um outro dado que precisa ser iluminado pelo pensamento espírita, por exemplo, é aquele que tem referência ao modelo de escolha profissional que ainda inclina a atenção dos jovens. Geralmente os jovens, segundo pesquisa também do IBGE, e uma especialista em particular, que dá um depoimento nessa pesquisa, escolhem as suas profissões ou porque gostam, ou porque querem ganhar dinheiro, ou porque pensam nas profissões do futuro, que são aquelas profissões que terão um maior crescimento nos próximos anos. Nenhuma delas, disse a especialista em RH, se preocupa com o fato de ter ou não vocação para a atividade que vai desenvolver. E nós sabemos, no campo dos estudos da gestão de pessoas e também da psicologia organizacional, que uma das maiores insatisfações que acometem os indivíduos é estarem localizados numa função para a qual eles não têm um talento específico. Porque isso estabelece posteriormente um afastamento e um dissabor que torna a atividade do trabalho pesada, do ponto de vista psicológico. A situação da velhice no Brasil e no mundo também merece observações, porque nós estamos em processo de inversão da pirâmide etária no mundo e no Brasil em particular. O Brasil ocupará o 6º lugar em número de idosos no ano de 2025. O problema é que, como nós temos uma cultura ocidental, e no Brasil em particular, regida pela racionalidade instrumental, que é utilitarista, egoísta, imediatista, que não vê na simbologia do idoso referências inspiradoras, nós acabamos realizando atividades no campo da economia, no campo da política e das políticas públicas em particular, que geram um ambiente hostil para a pessoa idosa.
Se nós observarmos de maneira bem simples, um exemplo rasteiro, as vagas no trânsito para idosos em nossa cidade, teremos a impressão que em cada uma delas há uma fonte da juventude, porque todo indivíduo que estaciona e sai do carro é novo. A impressão que dá é que a pessoa encostou, tinha 90, 80, 60 anos e saiu com 18, 25, 30. E isso é o mínimo de desrespeito pelo qual os idosos passam, porque as repercussões dessa lógica são muito mais graves. Se nós observarmos, entretanto, as culturas do Oriente, a forma de lidar com o idoso é totalmente diferente. Os idosos no Japão, por exemplo, são reverenciados como elementos extremamente importantes na cultura e a respeito de quem os mais jovens conseguem referenciar toda a elaboração cultural, produtiva, econômica, todo o legado que foi construído anteriormente. Em culturas que são imediatistas, a figura do idoso é uma figura que apresenta metáforas um pouco complicadas, porque é a imagem da depauperação, da degeneração e, mais grave para alguns, representação da morte. E numa cultura que não consegue lidar com os 3 elementos que costumam ser tabu na educação: envelhecimento, adoecimento e morte. Aviva aqui o microfone. Voltando logo. Tá. Acho que agora vai. Voltando. A figura do idoso representa, portanto, esses elementos de tabu, pelo menos 2, o envelhecimento e a morte. Nós não temos tranquilidade ainda para lidar com esses assuntos de maneira serena e tranquila. O nosso modelo educativo costuma negar tanto o fenômeno do adoecimento, quanto o fenômeno do envelhecimento e o fenômeno da morte. Nós, entretanto, não conhecemos, imagino que as senhoras e os senhores também não, nenhuma pessoa que nunca tenha adoecido. Há vários, considerando a inversão da pirâmide etária, que estão envelhecendo e envelhecerão. E não conhecemos nenhum indivíduo que não passará pelo fenômeno da morte. Negar esses estágios da vida é não abordá-los de maneira madura e nem nos permitir o desenvolvimento da consciência para lidar de forma clara com esses acontecimentos que acometerão cada um de nós. Considerando esses detalhes, observemos o contributo que a doutrina espírita tem para nos dar, para a compreensão adequada dessas fases da vida e para um melhor aproveitamento individual e coletivo. Antes, porém, estabeleçamos um detalhe relevante. Mencionamos um pouco antes que o nosso modelo social foi estruturado por meio da hegemonia de uma racionalidade que nós chamamos de racionalidade instrumental. Se nós observarmos a construção do conceito de razão ao longo da história, perceberemos que na antiguidade os filósofos estabeleceram que a razão era uma potência interna do psiquismo, capaz de dar ao indivíduo o discernimento do certo e do errado, do bem e do mal, e a partir dessa capacidade de estabelecer essas distinções, tomar decisões que fossem consentâneas do ponto de vista ético-moral com esses princípios. Por volta do século XVIII, quando surge a visão do ser humano, fundamentada no mecanicismo, no atomismo, e no materialismo mais cientificista, essa lógica foi se alterando aos poucos. Por volta dos séculos XVII, XVIII, com as contribuições de Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke e outros, a razão passou a ser algo externo a cada um de nós.
passível de ser conquistada por esforço, e mais importante, que deveria ser usada para uma única coisa: cálculo utilitário de consequências. Ou seja, todas as vezes que o indivíduo fosse decidir, com o uso da razão, ele teria de calcular o que era mais vantajoso para si. No primeiro momento, para o crescimento econômico da sociedade humana, isso foi muito importante. Mas, quando esse raciocínio se propaga e nós começamos a, coletivamente, de forma majoritária, pensar e agir deste jeito, começamos a criar assimetrias graves, tanto na estrutura produtiva, nos elementos de economia, na distribuição dos direitos e etc. E estamos, agora, no campo das ciências sociais e outras, discutindo a necessidade de substituir este modelo de razão por uma razão que seria chamada de substantiva, porque ela inclui todos. Mas se nós observarmos o pensamento de um filósofo francês do século XIX, entenderemos como havia, em contrapartida no materialismo naquele período, o surgimento de um modelo de concepção do universo bem diferente dessa visão egoísta, e que no trato das questões sociais se mostra extremamente útil para nós conseguirmos resolver o grande problema da cristandade, que é traduzir a teoria do Evangelho em prática. Henri Bergson, esse filósofo francês, afirmou num dos seus textos, que gostamos muito de citar, As Duas Fontes da Moral e da Religião, um dos clássicos da ética e da moral na filosofia, que as disciplinas que davam lastro ao positivismo eram multimilenares, e por isso o pensamento positivista, que é esse mecanicista, havia alcançado uma grande hegemonia na sociedade. Mas era importante se criar uma ciência para estudar o espírito, para reverter os efeitos colaterais dessa mentalidade. Porque no século XIX, início do século XX, que é o período que ele utiliza para fazer essa análise, foi um dos que, mais do que em muitos outros do mundo, jamais se viu uma maior exploração do ser humano pelo ser humano. É interessante notar, entretanto, que Bergson, nascido em 1859 e desaparecido em 1941, era contemporâneo, de certa forma, da doutrina espírita, a ciência que estuda o espírito, que nasceu 2 anos antes. Com a publicação, em primeira edição, em 18 de abril de 1857, daí os 160 anos, deste livro, o Livro dos Espíritos, no qual Kardec desenvolve os conceitos da ciência espírita, a sua filosofia e, em particular, para o raciocínio que estamos desenvolvendo nesta noite, os seus princípios morais. Para se conhecer profundamente a doutrina espírita, é imprescindível conhecer o Livro dos Espíritos. Sem a compreensão dos seus fundamentos filosóficos, não existe a menor condição do indivíduo conseguir resolver a sua harmonização com os princípios morais da doutrina espírita. Porque Allan Kardec construiu requisitos racionais para que nós tivéssemos condições de estabelecer a diferença entre o pensamento espírita e o pensamento vigente no mundo hoje. Por meio dessa apropriação, ou da apropriação dos conceitos que são a existência de Deus, a existência do Espírito, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, reencarnação, dentre outros, o indivíduo penetra na intimidade da doutrina espírita, consegue examinar a sua contraparte moral, que é exatamente o ensino moral de Jesus no Evangelho, compreender as dificuldades que ao longo da história foram sendo impostas por meio de enxertias à prática da Boa Nova e perceber como nós conseguimos, em verdade, vivenciá-la a pouco e pouco. No campo particular das vivências da juventude e da velhice, permitam-me fazer algumas observações, em particular algumas, apesar da deselegância, autobiográficas. Trabalhando durante
6 anos na instituição de longa permanência para idosos, mantida pela União Espírita de Vitória da Conquista, algumas experiências me permitiram estabelecer a diferença entre o tecnicismo frio da racionalidade instrumental e a vivência dos problemas. Ou me permitiram, e isso é mais valioso, compreender o sentido profundo de textos do Evangelho segundo o Espiritismo, como, por exemplo, os infortúnios ocultos. Mas também trabalhando com jovens no Centro Espírita Antônio Cruz, tivemos a oportunidade de travar contato com outras experiências bastante valiosas. Observemos um detalhe antes disso. Jean Piaget, o pai da epistemologia genética, escreveu alguns textos muito valiosos no campo da pedagogia sobre a educação de crianças e de jovens. Alguns dos seus textos, como a Educação Moral da Criança, um outro que faz a alusão à diferença de concepção de adolescência, embora o termo não existisse no mundo antigo e na atualidade, como se dariam e quais os procedimentos pedagógicos, e em vários outros ele ofereceu um contributo importante. Porque, por exemplo, no Educação Moral da Criança, ele argumenta um detalhe curioso logo no início. A depender do tipo de indivíduo que nós queremos formar, a intervenção que nós deveremos fazer do ponto de vista técnico se alterará. Se nós quisermos, por exemplo, de Jean Piaget, criar indivíduos que sejam obedientes ao status quo, sejam indivíduos submissos, que não pensem por si mesmos, e completamos nós, de mentalidade voltada à noção de dever heteronômico, ou seja, imposta pelo meio, o domínio técnico será como, por exemplo, o sermão, as lições que mais ativam a memória do que o senso crítico, e uma postura hierarquizada em que o educador está numa postura acima do educando. E nem sempre essa postura é uma postura moral, ela é simplesmente formalizada pelos estatutos da educação, os estatutos também formais. Se nós quisermos criar indivíduos que sejam autônomos, indivíduos que tenham uma noção mais aberta de compreensão da vida, capaz de desenvolver um senso crítico e sopesar as diferenças morais que vão ocorrendo ao longo do tempo, os procedimentos serão outros. O afeto deverá ser considerado, as relações laterais, a proximidade do educador para junto do educando, todos esses detalhes comporiam, então, uma técnica que seria voltada a essa descoberta. E ele ainda diz que era preciso avaliar se o mesmo domínio que dava conta das verdades no campo das ciências exatas, naturais, etc., poderia ser utilizada para desenvolver valores morais. Quando nós observamos esse pensamento de Piaget e pensamos no que a doutrina espírita nos oferece, é curioso notar como muitas vezes nós tropeçamos na barreira da personalidade e não acolhemos os indivíduos plenamente. Há jovens, neste exato momento, em nossas casas inclusive, que estão muito bem, estão equilibrados, com uma capacidade intelectiva preservada, com valores morais também bastante equilibrados, mas há outros com problemas graves. E a melhor forma de ouvi-los falar desses problemas graves é não estabelecer condenação quando eles se expressam. O que, aliás, é uma postura de Jesus no Evangelho. Nós não observaremos em nenhum momento Jesus realizar uma condenação prévia de quem quer que seja. E nenhuma que seja sem remissão. A pedagogia do Cristo é uma pedagogia amorosa. E muitas vezes os indivíduos não se abrem, independentemente da faixa de idade, porque têm receio do rótulo que nós poderemos utilizar para classificá-los para sempre. E convém observar que isso não tem nada de estranho se nós
observarmos o óbvio fato de que os indivíduos têm níveis de consciência evolutivos diferentes. Então não são os mesmos indivíduos que compreenderão do mesmo jeito o conteúdo do Evangelho, o conteúdo da doutrina espírita, o conteúdo das leis, o conteúdo das obrigações sociais. Cada indivíduo tem um nível de compreensão sobre isso. Qual é o papel do educador? Identificar o lugar evolutivo do indivíduo e estender-lhe a mão para que ele possa vir para mais próximo. Porque se nós estabelecemos um julgamento muito rígido num primeiro momento, ninguém volta para contar o resto dos seus defeitos. Imaginemos num diálogo fraterno alguém sentar conosco e falar de um defeito grave que possui, e nós fazemos uma cara de perplexidade condenatória. Qual a motivação que esse indivíduo terá para continuar a sua narrativa? Se ele já chegou até ali e se dispôs a abrir o coração, algum intuito de mudança ele tem. Então, de nossa parte, caberá uma abertura para ampará-lo. E os jovens estão expostos a um conjunto de informações e fenômenos que são estes que nós expusemos e outros tantos, e nós não podemos desconsiderar. Há um censo que a Federação Espírita Brasileira fez em 2010, com a supervisão do nosso companheiro Jorge Elahá, que demonstra, e há uma outra pesquisa do Rio Grande do Sul, que foi veiculada há 4 ou 5 anos num congresso de trabalhadores espíritas da Bahia, que demonstram, as duas pesquisas, que a maior faixa de evasão acontece exatamente na faixa jovem, nos centros. Os números de 2010 do final dos anos 90, início dos 2000 até 2010 demonstraram isso. Há uma evasão em todas as faixas, mas a mais acentuada é da adolescência. E o retorno posterior é muito maior em indivíduos mais maduros. Alguns saem porque precisam resolver questões relacionadas à profissão, aos estudos, etc. Outros porque não conseguiram resistir a algumas forças sociais que os impulsionaram para um outro lugar. A necessidade, por exemplo, que adolescentes têm de andar em grupo, em função dessa construção identitária, pode fazer com que caminhem para grupos equilibrados, ou pode fazer com que eles se juntem a indivíduos que estejam em estado de perturbação. E o nosso olhar deve ser sempre, constantemente alerta para observar essa movimentação. Porque o que eles mais querem é que alguém lhes ofereça amparo, abraço, conforto, aceitação, limite. Mas para estabelecer limite, é preciso lembrar de Jean Piaget e estabelecer um modelo educativo que nos aproxime. Eu fui professor de um programa que primeiro foi do município, depois estendeu-se para o Estado, o Juventude Cidadã. E eu me lembro que nas primeiras aulas, no horário do intervalo, os outros professores, e eu fui uma vez, por costume, psicologia do rebanho, eles iam para dentro da cantina lanchar, longe dos alunos. Eu fui um dia, achei muito chato. Os professores, muitas vezes, temos uma postura muito pedante, e a conversa não me agradou muito. 2 dias depois, ou melhor, no 3º dia, eu resolvi ir para a fila dos alunos, conversar com eles, esperar a minha vez para comer, sentava para lanchar com eles, estabelecia um vínculo tão profundo que vários começaram a contar problemas que tinham na família, questões afetivas graves, pediam orientação tanto para o desenvolvimento intelectual e cultural, como orientação para resolverem questões do âmbito familiar. Mas se nós nos impressionamos com o status ou papel que nos reveste, não nos aproximamos deles. E isso é um problema grave. Lembremos do espírito que responde a Kardec sobre como destruir o egoísmo. De todas as imperfeições humanas, diz ele,
a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo. Porque ele é feito do materialismo, a cujo efeito o espírito, ainda no início da sua marcha, não pôde se libertar. E para o que, diz ele? Tudo entretém as vossas leis, a vossa organização social e a vossa educação. E acrescenta um pouco abaixo: o egoísmo se assenta na importância da personalidade. Ou seja, o material que constitui os requisitos racionais da doutrina espírita, entre eles imortalidade da alma e reencarnação, serve para que nós enxerguemos os indivíduos para além das identidades. Eu me lembro de alguns amigos educadores que tinham extrema resistência a lidar com jovens intelectualmente talentosos, porque era um desafio para a sua vaidade intelectual. Eu me lembro de um deles, numa instituição, que, porque tinha perguntas muito profundas, era objeto de comentários e solução de problemas, que era mais ou menos o seguinte: não deixem fulano de tal falar quando ele estiver na sala, senão eu me imobilizo o discurso e ninguém fala mais. Mas ninguém se preocupava em conversar com ele, saber quais eram as suas dificuldades, e realmente ele era um menino muito talentoso, mas com sérios problemas afetivos. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, que ele entrou no ambiente e estava muito nervoso, suava frio, esfregava as mãos. Eu fiquei observando por um tempo aquela postura, mas não entendia muito bem o que aquilo significava. Até ele se aproximar de mim e me perguntar o seguinte: Ricardo, como eu faço para dizer para uma menina que eu gosto dela? Eu disse: saia do seu lugar, vá até ela e diga. E ele quase morreu do coração quando eu falei isso. Como? Faça isso. Não, isso é muito difícil. E existe outra forma. No outro dia, ele me procurou para conversar, também envolvido com questões afetivas muito complicadas. Nós nos sentamos, começamos a conversar, e a certa altura ele perguntou o seguinte: como você se sente com relação a isto? Ele deu uma volta filosófica de 5 minutos. Usou todos os construtos filosóficos que ele conhecia de Nietzsche e outros, uns pessimistas, outros não pessimistas, mas todos elegantes. Eu esperei ele dar a volta e pousar. Quando ele pousou, eu olhei para ele e disse o seguinte: eu não perguntei o que você acha, eu perguntei o que você sente. E ele me olhou: é verdade, né? Eu poderia ter dito. Eu falei: pois é, os sentimentos têm nome. Qual o nome do sentimento que faz o seu coração se mover agora? E ele teve dificuldade de me dar um nome para aquele sentimento. Aquele espírito, certamente, passando pela situação da adolescência, mas com uma capacidade intelectual que não é o normal para aquela faixa etária, tem mais importante do que essa capacidade avultada de compreender coisas pela razão, um coração que precisa de amparo, de afeto. Ele não é um superdotado só. Ele é um espírito que precisa resolver pendências evolutivas, como todos nós. Mas isso também ocorre no campo da vivência da velhice. A formação do administrador, que não é propriamente administrador de empresas, que me permitam os amigos, é um reducionismo. O objeto do estudo da administração é a gestão, e aí não importa o tipo de modelo de organização, é sim muito influenciada por essa racionalidade voltada para o lucro, o imediatismo, etc. E por isso, geralmente, nós dizemos administrador de empresa. Mas nós passamos 5 anos na universidade ouvindo isso. Aí um dia, visito meu amigo Vilaney, no abrigo Nosso Lar. Ele me mostra um ofício da promotoria pública que relatava a situação de um idoso que morava perto do bairro Cadija, aqui em Vitória da Conquista, que é um bairro com sérias dificuldades econômicas. Estava hemiplégico há 3 anos por conta de um acidente vascular cerebral. Eu li.
E fui com ele, uma enfermeira e um motorista, visitar a pessoa. Nós entramos por um corredor estreito, eu vi um quintal de piso muito irregular e sujo, cães que entravam e saíam de um cômodo ao fundo da casa. Eles entraram, quando eu entrei e vi o idoso, eu voltei para o quintal para chorar, de tão assustado que eu fiquei. Porque uma coisa é ler estatística de violência contra o idoso, outra coisa é constatar. Porque a constatação em loco tem cheiro, tem lágrimas, tem sangue às vezes. Isso dói. Mas dá para entender porque os espíritos dizem que nós devemos nos expor às dores uns dos outros para que a dor do outro nos sensibilize. Porque ele foi posto sobre um colchão estragado, estava com fraldas sujas, uma ferida feita por um carrapato no ombro esquerdo, resto de comida jogado num canto, e foi a filha que o colocou lá. Mas se eu disser para as senhoras e para os senhores que esse foi o único fenômeno de violência que eu vi, estou mentindo. Tive de resolver um assunto no CREAS, que é o Centro Especializado em Assistência Social aqui em Conquista, em 2015, no final do ano, em outubro. Havia 96 casos de violação de direitos acumulados. Voltei em fevereiro, março, havia subido para 120. No meio do ano havia quase 200. Qual é o problema grave disso? Em 20 anos, nós teremos o triplo da população idosa no Brasil. Precisamos resolver o problema. Qual o contributo que a doutrina espírita oferece? Exatamente o contributo da visão da imortalidade da alma. Porque esses indivíduos são muito mais do que eles aparentam. E as nossas formas de suporte e amparo precisam levar em consideração as potências internas que essas pessoas têm. Eu me lembro de uma conversa que tive com o André Luiz Peixinho no ambiente próprio, mesmo do abrigo, no pátio. Nós estávamos caminhando, ele olhou para mim e fez a seguinte observação: eu fico me perguntando o que é que o espírito está fazendo aqui, nesta situação. Qual é a vivência? Qual o aprendizado? Mas consideremos o seguinte: a lógica da aproximação nossa dos infortúnios ocultos não é só de nós ampararmos os indivíduos numa posição hierárquica superior para inferior, porque a caridade não é doar, é doar-se. É nós percebermos experiências que talvez sejam as nossas posteriormente, ou pelo menos como evitar essas experiências. Qual é de nós que tem a garantia de manter a saúde física até o fim desta reencarnação? Não temos essa certeza. A única certeza que nós temos, a partir do que a doutrina espírita nos oferece, é que independentemente de onde nós estivermos e como, nós estaremos amparados por Deus, pelos bons espíritos. Agora, é preciso construir ações que permitam a outros indivíduos promover essa revolução na sua mentalidade, para que o indivíduo não se sinta tão só, não se sinta tão desamparado, não entenda, no caso da juventude, aquela fase de eclosão de hormônios e de estabelecimento da identidade como apenas um mero turbilhão, mas um momento de aprendizado importante, passageiro, como tudo que acontece no campo corpóreo, e também na velhice, considerarem que a degradação do corpo, o fenômeno da morte, em verdade, são bênçãos. Difícil é enxergar isso com uma visão materialista. Mas pensemos, a imortalidade da alma na carne só valeria a pena se ela viesse junto com a juventude. Imagine uma pessoa de 850 anos de idade com um corpo de 850 anos de idade. Não temos ideia do que isso seja. Aí o indivíduo se liberta de um corpo que não serve mais para aquela experiência,
ocorre, segundo Hermínio de Miranda, no Alquimia da Mente, a transcrição da memória para a memória definitiva, como se fosse um computador fazendo um download. O indivíduo leva aquelas experiências e tem a condição de pesar aquilo que foi acerto, aquilo que foi equívoco, e adotar uma postura equilibrada para os momentos seguintes. A sabedoria do Eclesiastes faz essa demarcação de tempo de maneira muito valiosa na tradição judaico-cristã. Nós deveríamos nos apropriar mais desses conceitos. Se nós observarmos o capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes, encontraremos aquele verso famoso que vários de nós já lemos, que diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Posteriormente, o pregador começa a estabelecer contraposições de imagens, de metáforas, que tratam dessa transitoriedade: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, de morrer, de amar, de fazer guerra, de odiar, aliás, de guerra e de paz, como ele conclui no 8º versículo. Mas, se nós, por um momento, nos detivermos na introdução, pensaremos o seguinte: se embaixo do céu há tempo determinado para tudo, há um momento propício para cada coisa, certamente esse mesmo discurso oculta uma outra dimensão, que não é essa dimensão transitória, que é a dimensão do eterno. Porque acima dessa faixa, tudo é perene. Lembremos do espírito que escreve o texto A Fé e a Caridade, um dos textos mais brilhantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando ele escreve o seu texto, ele afirma o seguinte: é certo que o homem foi feito para ser feliz na eternidade, mas para atingir a perfeição é preciso que suporte as vicissitudes da vida corporal, fazendo coro com o quesito 132, sobre o objetivo da encarnação no Livro dos Espíritos. Alguém mais assodado pode imaginar: bom, se o homem foi feito para ser feliz na eternidade, eu preciso morrer para ir para a eternidade. Nada mais errado. O Espírito está falando da dimensão eterna de todo indivíduo encarnado, que é a dimensão de Espírito. Tanto que ele diz adiante: o Espírito pode, a partir de hoje, ser feliz desde que coloque as suas preocupações, não na dimensão transitória da vida, mas nos valores eternos. Essa sabedoria pode ser acessível a muitos. Cabe a nós levá-la até os demais. Porque quando nós começamos a estabelecer essas distinções, a forma de contar tempo muda. É claro que nós estaremos sujeitos aos eventos cronológicos, ao adoecimento, às dificuldades físicas, óbvio que sim, mas a nossa razão, no primeiro momento, já não raciocinará mais como a de um indivíduo materialista. E nós saberemos que existe um caminho de aprendizado da obediência ou do entendimento e da aceitação dos atos de Deus. E isso confere um pouco mais de serenidade ao coração. É o que Jesus diz na célebre poesia em que ele fala dos lírios do campo, dos pássaros do céu. O indivíduo aprender a serenar o coração, agir, mas saber que existe um limite para as suas ações. E para além desses limites, da sua capacidade de controle, está a mão de Deus, intervindo de maneira sábia em tudo. E nós aprenderemos aos poucos a nos harmonizarmos com elas. Em situações como essas, que nos fazem lidar educativamente com jovens, com idosos, é preciso que nós tenhamos uma escuta apurada para aprender com eles, mas também para alegar informações importantes, conhecimentos valiosos, porque há idosos, como foi lido no início por Rogério, que têm mentalidade infantil. E não é a mentalidade infantil porque o indivíduo tem alguma demência, um retardamento. O espírito não tem maturidade. Não tem. Ele não tem a sabedoria de penetrar em alguns fenômenos da vida e perceber que eles têm uma relevância para si.
E alguns, porque são dolorosos, dificultam essa penetração, porque eles machucam. E o indivíduo não consegue entender como ele pode retirar elementos educativos importantes de uma situação de abandono, por exemplo. E nem nós vamos dizer isso de maneira direta, porque é ofensivo. Mas todos nós podemos, do envelhecimento, da morte. Quando nós chegamos à maturidade, a nossa visão de perto já começa a ficar muito complicada. A memória que nós temos, por mais prodigiosa que seja, ela começa a apresentar algumas imperfeições. O indivíduo tem uma memória evocativa muito mais potente do que a memória presente. Já tem dificuldade para identificar as pessoas. Não sei, senhores, mas eu já passo por isso. Eu tenho uma capacidade absurda de memorizar som de voz de pessoas, nomes, rostos, mas atualmente o negócio começou a falhar. E eu preciso lidar com isso, todos nós, porque em verdade é um trabalho de desconexão lenta desse mundo presente para outras experiências, porque esquecer também é importante para aprender. Não fosse assim, a reencarnação não embotaria a memória nossa. E nós chegaríamos aqui, e nós não chegaríamos aqui com a memória livre para aprender coisas novas. Se do inconsciente essas informações já atrapalham bastante o nosso aprendizado, imagine se nós nos lembrássemos. Então observemos como a boa nova do Cristo, com seus valores morais, pode nos permitir reconfigurar a sociedade em que nós estamos. Reconstruir valores éticos que promovam uma felicidade que seja para todos e seja uma felicidade real. O discurso de Jesus no Sermão da Montanha, muito parecido com o Sermão de Benares, de Buda, tem formulações que ainda são muito distantes da nossa compreensão. Mas a síntese do pensamento ético de Jesus está ali, registrada esta essência por Mateus e por Lucas. Algumas coisas que Jesus apresenta no Sermão da Montanha ofendem a nossa mentalidade egoísta, porque ele sugere que uma mão dê sem que a outra saiba, que o indivíduo ore em oculto, que seja extremamente discreto, que suporte 2 milhas com o indivíduo que queira lhe obrigar a ir uma só. E quando nós vamos pensando na nossa necessidade de aparecer, o vício da aparência, a nossa necessidade de fazer coisas que os outros vejam, a necessidade de aplauso, que são infantilidades psicológicas que ainda nos caracterizam, a necessidade de nos posicionarmos em primeiro lugar, a resistência que nós temos àqueles que nos irritam e são fonte de antipatia, nesse momento nós percebemos a distância que existe entre aquilo que nós sabemos aqui do Evangelho e aquilo que nós sentimos aqui. Mas ainda bem que nós espíritas sabemos que somos seres em evolução. Desde que não sejamos negligentes, nós conseguiremos encurtar a distância entre o cérebro e o coração. Porque a consciência, a sede da lei de Deus, não está só aqui. Ela está em todo lugar onde o Espírito se expressa. Quando nós sentimos uma dor, é a consciência, a sede da lei de Deus, que nos está dizendo que determinada circunstância física nos causou dor. Assim também para os sofrimentos morais. Quando nós percebemos alguém e a presença da pessoa nos desperta afeto, é a lei de amor que está dentro de nós, que estabelece essa singularidade de sintonia entre o nosso coração e o coração do outro. Mas todos esses elementos podem ser desdobrados por meio da meditação e da prática, dos princípios da Boa Nova. Nenhum de nós está livre do trabalho de contribuir para a implantação do Evangelho na Terra. Jesus não é um mestre responsável que fará o trabalho no nosso lugar. Então, onde nós estivermos, estejamos imbuídos deste trabalho que nos concerne. Nesse particular das vivências,
com jovens ou com a juventude e com a velhice, em primeiro lugar, construamos a maturidade de saber bem lidar com esses fenômenos, porque eles passam. Por mais que o indivíduo seja saudável fisicamente, seu corpo começará a declinar, e isso é da física. A segunda lei da termodinâmica interfere decisivamente nisso. Não adianta o indivíduo tentar resistir aos seus efeitos, mas ele começa a pensar nos elementos espirituais que dizem respeito à sua essência e são mais importantes. Ao lidar com os outros, que nós não nos limitemos a enxergar a personalidade, enxergar um jovem ou enxergar um idoso, e a partir disso fazer uma classificação preconceituosa. Enxerguemos quem está por trás daquela aparência, porque os espíritos, diz a sabedoria do Evangelho, sopram onde quer. Não sabemos, porém, de onde vêm e nem para onde vão. Isso vale para os encarnados. Nós não sabemos, nem o indivíduo sabe de onde vem e nem para onde vão. Sabemos para onde vão no sentido da perfeição, porque todos alcançarão o nível máximo de perfeição que diz respeito ao espírito em particular, que nós chamamos de perfeição relativa. E Jesus nos deu um caminho para isso. Um caminho simples, que ele sintetizou inclusive nesse Sermão da Montanha. Conversando com um amigo há poucos dias, ele fez uma reflexão até interessante sobre isso, dizendo: eu tenho impressão, nosso amigo Caio César, do Centro Espírita Antônio Cruz, que Kardec e os espíritos usaram o conceito de caridade para que não houvesse nenhuma confusão interpretativa na cabeça dos espíritas, porque o amor é um conceito dilatado demais. Talvez o indivíduo pensasse no amor contemplativo, numa dimensão mais erotizada, etc. Eles usaram caridade, porque caridade obriga o indivíduo a agir. Eu estou tendendo a concordar com ele. Sobretudo quando observo e tento imaginar a cena de Jesus no alto da montanha, conforme Mateus e Lucas. Mateus diz que ele sobe a montanha, para num lugar e começa a pregar. Lucas diz que ele desceu a montanha, parou num lugar e começou a pregar. O importante é o lugar. Não o lugar no sentido físico, mas o lugar evolutivo de onde Jesus diz as suas verdades. O lugar evolutivo que Jesus ocupa. E foi desse lugar, cercado de indivíduos fragilizados física, moralmente, alguns curiosos, outros com debilidades psicológicas muito graves, que ele enunciou a sua proposta, que ainda espera a boa vontade da nossa inteligência e do nosso coração para a sua concretização. Quando ele diz a respeito daqueles e a respeito de nós: vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e a põe no alqueire, mas no velador, e ela ilumina a casa inteira. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus espera que nós sejamos o saber e o sabor das relações sociais, porque sem sabor, sem gosto, não há saber, não há conhecimento que valha. Ele espera que nós sejamos, apesar das nossas dificuldades, a luz do discernimento do Evangelho onde estejamos, diluindo as trevas, a mentira, a desonestidade, primeiro com a nossa reforma pessoal. Aqui daremos conta para a nossa consciência e Deus e ninguém mais, mas também estabelecendo esse facho de luz para o esclarecimento e o consolo de muitos, para que consigamos alcançar essa glória dia após dia, de representar as mãos de Jesus em qualquer lugar onde haja alguém que sofre, um abraço para alguém que sente o frio da solidão, a escuta para quem não tem com quem dividir as suas lágrimas e um amparo fraterno que ele daria a qualquer um. Roguemos a ele.
o educador manso e humilde de coração, para que ele seja a imperecível luz de nossa consciência e o calor maior das nossas aspirações. Muita paz.